dia! Hoje nós vamos falar sobre o processo de fotossíntese. Nos seres eucariontes autótrofos, nas plantas, nas algas, a fotossíntese ocorre no interior de organelas chamadas de cloroplastos. Essas organelas são formadas por duas membranas, sendo que a mais interna forma dobras, denominadas de lamelas. Sobre as lamelas, encontramos estruturas ricas em moléculas de clorofila, denominados tilacoides. Elas ficam empilhadas, umas sobre as outras, formando como se fosse uma pilha de moedas, e neste caso chamado de grânulo, que no plural recebe o nome de grana, dando a ideia de pilha de moedas mesmo. Então, olha só, aqui nós temos, a lamela e essa pilha delas formando o que nós vamos chamar de grano, ou grana. Na região mais interna do cloroplasto, no meio interno, é denominado de estroma. Nessa região há muitas enzimas, DNA, RNA, ribossomos e muitas substâncias importantes para o processo de fotossíntese. A presença de material genético no cloroplasto confere a essa organela capacidade de autoduplicação. O que isso significa? O DNA do cloroplasto. Então, o cloroplasto tem um DNA próprio. Além do DNA no núcleo, o cloroplasto também tem o seu próprio DNA. Então, ele é capaz de produzir as suas proteínas. Muitos pesquisadores acreditam que há milhões de anos os cloroplastos foram procariontes. Então, antigamente, essa é a teoria da endossimbiose. Antigamente, acredita-se que os cloroplastos, eles eram procariontes, autótrofos, tipo algas azuis que são procariontes e que fazem fotossíntese. E eles teriam sido englobados por seres unicelulares eucariontes. Um exemplo parecido com o que a gente tem de protozoário hoje, unicelular eucarionte. E aí, esse ser unicelular englobou o procarionte autótrofo e aí teria dado origem a esse eucarionte autótrofo e o cloroplasto proporcionaria maior proteção a predadores. Então, essa é a teoria da endossimbiose. Aqui nós temos a imagem de uma molécula de clorofila. A molécula de clorofila ela não sofre desgastes ou modificações estruturais durante o processo de fotossíntese. E é ela responsável pela coloração verde dos vegetais. Se extrairmos a clorofila de uma folha e posteriormente submetê-las à luz, verificamos o fenômeno da fluorescência. Isto ocorre pois os elétrons que ocupam níveis energéticos mais baixos absorvem luz, ficam excitados e saltam para níveis energéticos mais altos. No entanto, tais elétrons perdem essa energia na forma de fótons, que causam a fluorescência, que retornam, portanto, para níveis energéticos inferiores. Há muitos tipos de moléculas de clorofila, sendo que nos vegetais superiores são mais comuns dois tipos, clorofila A e clorofila B. Existem diferenças estruturais em cada uma dessas moléculas. A clorofila A tem o radical metil, que é o CH3, e a clorofila B tem o radical CHO.
na parte central, né, na cabeça da molécula. Olha só, clorofila A tem o CH3 e clorofila B teria o radical CHO. Aqui nós temos um gráfico que mostra, né, a intensidade de absorção de luz e o comprimento de onda. Vocês sabem que a luz branca é formada pela composição das 7 cores do arco-íris. E a absorção da luz, ela varia conforme a cor. Então, vocês podem observar que para a clorofila B, nós temos aqui um pico de absorção, né? Que fica entre 600 e 700 nanômetros, enquanto que para a clorofila A fica em torno de 600 e 700 e para a clorofila B fica em torno de 400 a 500 nanômetros. E as duas têm a maior capacidade de absorção na faixa de azul e vermelho. E aqui nós temos um GIF que mostra isso. As plantas submetidas às radiações luminosas vermelha e azul terão um maior desempenho da fotossíntese. Então, olha só. Só um momento. Agora deu. Olha só, mostrando justamente isso. O desempenho fotossintético é maior na presença da luz azul e na presença da luz vermelha. Tanto que os vegetais crescem mais, né, na presença dessas radiações luminosas. Aqui a gente tem a equação geral que representa a fotossíntese. Então, olha só, para realizar a fotossíntese, o que o vegetal precisa? Ele precisa absorver CO2, então a gente tem como reagente CO2, e ele precisa de água, além de luz e clorofila, obviamente. Então, a reação ocorrerá da seguinte forma. Nós temos aqui gás carbônico e água, que na presença da luz reage formando açúcar, água e oxigênio. Então, nós temos 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água, formando 6 moléculas de açúcar, glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas, né, de gás oxigênio. Então, nós temos aqui gás carbônico e água são substâncias consumidas, são os reagentes. Glicose, água e oxigênio são as substâncias produzidas, formadas, né, liberadas. Então, o vegetal, ele usa o CO2 e libera oxigênio. Nós consumimos oxigênio e liberamos CO2. O nosso processo de respiração é justamente o contrário aí da fotossíntese. A fotossíntese, ela ocorre em 2 etapas. Existe a etapa clara, que ocorre, né, que só ocorre na presença de luz, que essa etapa será realizada nos tilacoides dos cloroplastos. E existe a etapa escura. Na verdade, esse nome etapa escura é um nome incorreto, ele é bastante comum, você vai achar em qualquer livro didático sobre isso, mas ele é um termo incorreto, porque pode ocorrer também na presença da luz. O nome mais correto seria etapa ou fase enzimática, mas enfim, o nome bastante comum é etapa escura e essa ocorre no estroma dos cloroplastos. A fase clara
também chamada de etapa fotoquímica. São reações que necessitam da energia da luz, né? Só ocorre na presença de luz. E nós temos duas formas. Existe a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação. Nesse processo complexo, ocorre uma série de reações onde o principal objetivo é transformar a luz do sol em açúcar, em energia química, né? E, portanto, a gente tem esses dois tipos, a cíclica e a acíclica. Na fotofosforilação cíclica, a clorofila A, ela absorve, né, a energia luminosa, ela absorve a luz do sol, perde elétrons que desencadeiam uma série de reações onde se observa sucessivas transferências de elétrons de uma substância para outra, os transportadores de elétrons. No entanto, os elétrons, eles retornam para a clorofila. Então, você pode ver que ela perde os elétrons, eles são transportados, né, por essas substâncias, mas eles acabam retornando à clorofila, deixando-a novamente como no início. Já na fotofosforilação acíclica, a luz será absorvida pela clorofila B, os elétrons serão transportados por essas substâncias transportadoras de elétrons, e aí ela é recebida pela clorofila A. Ela não retorna para a clorofila B. Olha só, na fotofosforilação acíclica, a clorofila B absorve energia, também perde elétrons, que promove uma série de reações, porém eles não retornam à clorofila B, que foi o que eu acabei de falar. Uma vez que tais elétrons serão, então, transmitidos à clorofila A, que, por sua vez, os transferem para uma substância receptora de elétrons, conhecida como NADP. A clorofila B, contudo, ela não fica totalmente oxidada, pois os elétrons vindos da quebra da molécula de água retornam até ela. Fotólise da água. Parte da energia do Sol, da luz solar, promove a quebra da molécula de água, que é o que nós chamamos de fotólise. Foto, luz, e lise, quebra. Então, é quebra da molécula de água na presença de luz. Isso que significa fotólise. Da quebra surgem íons H+, elétrons e gás oxigênio. Esse último é liberado para a atmosfera. Então, na fotossíntese, vai liberar oxigênio, que é justamente do processo de quebra da água. Os íons H+, são captados, então, pelo NADP, formando, assim, o NADPH2. Os elétrons são, portanto, captados pela clorofila B. Aqui a gente tem um esquema que mostra a fotólise, a quebra da água, liberando, né, dois íons H+, 2 elétrons e o oxigênio. E aqui nós temos a formação do NADPH2, que é quem deve captar esses elétrons H+, esses íons H+. Aqui só repetir o processo. Vamos lá. E ainda a gente tem a etapa química, né, ou enzimática, também conhecida como fase escura, mas já falei que é um nome incorreto. Por que ela é assim chamada? Trata-se de uma série de reações químicas que não dependem da luz, mas ela pode acontecer na presença da luz, só que ela não depende da luz, ao contrário da etapa anterior. Nessa fase, ocorre a fixação do dióxido de carbono, CO2, formando glicose, assim como o aproveitamento do NADPH2, que é uma fonte de elétrons e H+.
e do ATP, que é uma fonte de energia, que foram produzidos na etapa clara, através de uma série de reações cíclicas conhecidas como ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses, são formados água, glicose e uma série de subprodutos. Aqui nós temos um esquema geral da fotossíntese dentro do cloroplasto. Então, basicamente, na fase clara serão formadas 18 moléculas de ATP, que serão utilizadas para essa série de reações químicas, conhecidas aí como ciclo de Calvin, onde vai ocorrer a fixação do CO2 e, a partir da fixação, de 6 moléculas de CO2, a gente vai ter a formação de uma molécula de açúcar, de glicose.